coisa que as irmãs têm em casa e normalmente as senhoras têm na carteira. Eu gostava que alguma das senhoras ou das jovens abrisse o microfone e dissesse o que é que todos têm em casa e que usam, e normalmente as jovens, as senhoras têm na carteira e que usam com frequência. O que é que acham que é? Podem ligar o micro e participar, dizer o que é que acham que será. Conseguem? O que é que será que nós temos, que podemos usar e que usam com frequência e que todos usam? O que é que será? Alguém consegue? Não conseguem participar por causa dos micros, é isso? Então eu vou... Orquídea, pode. Agora eu mudei aqui. Quem quiser participar pode levantar a mão, por favor, que aí a gente abre. É porque eu estou só com o computador hoje. Aí fica difícil. Ok, então alguém quer tentar e dizer o que é que acham que temos nas nossas casas, nas carteiras e principalmente as senhoras às vezes usam. A Marta, a Aniela. Marta, fala aí, Marta. Abre aí. Eu acho que é o espelho. Espelho. Sim. Nós temos um espelho, não é? E o espelho é algo especial, não é? É algo que nós usamos com muita frequência, até os homens usam, não é? Não é só as senhoras que usam, todos usamos e é muito útil. Mas sabem, a palavra de Deus também nos fala de um espelho. E qual é o espelho de Deus? Qual será o espelho de Deus? Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago 1, no versículo 22. E vamos ver qual é o espelho de Deus. Vamos abrir as Bíblias em Tiago 1 e no versículo 22. Diz o seguinte: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de qual era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, qual é o espelho de Deus? Aqui. O espelho de Deus é a Bíblia, a palavra de Deus. E quando nós lemos a Bíblia sozinhos, quando nós ouvimos um estudo bíblico, quando nós ouvimos uma história bíblica, o espelho mostra-nos como é a nossa vida. O espelho, que é a palavra de Deus, ele mostra-nos como é a nossa vida. Se está mal, temos de mudá-la. Mas temos de mudá-la como? De acordo com o que está na palavra de Deus. Agora, só que de nada vai adiantar se eu olho para o meu espelho
e eu vejo que tenho assim, olha, eu estou assim toda... Eu estou toda despenteada. Eu olhei para o meu espelho, mas eu fiquei despenteada na mesma. Adiantou alguma coisa eu olhar para o espelho? Adiantou? Se eu olhei para o meu espelho, eu estava toda despenteada, mas eu ajeitei-me. Fiquei um pouco melhor. Não fiquei. O espelho fez alguma diferença. Na palavra de Deus, Deus diz que nós devemos ser, por exemplo, bondosos. Não devemos tratar mal os outros. Mas se eu continuo a tratar mal o outro, a palavra de Deus, que é o espelho para a minha vida, não está a fazer a diferença. Deus diz para eu ser alegre, mas eu estou sempre triste, sempre carrancudo. Mas o Senhor diz que nós devemos ser pessoas felizes porque o temos na nossa vida. Que nós devemos ser pessoas felizes. Então não estamos a tornar, como a Bíblia diz, praticantes da palavra, mas estamos a ser só ouvintes. Mas para nós sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes, tem que acontecer uma coisa primeiro. O Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, para os meus caminhos. Para que a palavra de Deus seja lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, eu, em primeiro lugar, eu tenho que aceitar Jesus no meu coração. E a partir do momento que eu aceito Jesus no meu coração, eu tenho que deixar Ele limpar, mudar a minha vida. E aí, muita coisa vai mudar no meu ser. Mas a palavra de Deus tem que ser lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E a lâmpada, que é a palavra de Deus, o espelho de Deus, vai fazer diferença quando eu verdadeiramente aceito Jesus no meu coração. Jesus não é só o meu Salvador, porque Jesus não pode ser só o nosso Salvador, aquele que salvou a minha vida. Ele tem que ser o meu Senhor, aquele que muda tudo na minha vida. Muitas vezes nós queremos Jesus como o nosso Salvador, porque não queremos um dia, quando morrermos, queremos ir para o céu, queremos estar com o nosso Deus. Aqui na terra nós queremos ter a proteção de Deus, mas não queremos seguir a sua vontade na nossa vida. Não queremos que Deus mande na nossa vida. Nós queremos ser os senhores da nossa vida. Então, será que Deus está a ser o Senhor e Salvador? É uma questão para nós. Para que o Senhor possa ser aquele que, na realidade, como o salmista dizia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, o Senhor Jesus, ele tem que ser o Salvador e Senhor das nossas vidas. Então, para que isso aconteça, é necessário que muitas vezes na nossa vida algumas coisas aconteçam. Em Tiago 1,19, e eu vou pedir à Elisete que leia o versículo 19 para nós. Salmo quanto, irmã Orquídea? Tiago 1,19. É Tiago. Tiago 1,19. Espera aí, estou chegando. Tiago 1,19.
Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então, eu vou repetir. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então, aqui temos um conselho da palavra de Deus. Como o grupo feminino que estamos aqui, o Senhor nos dá um conselho. Pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para irar-se. O pai, ou o esposo, ou o namorado chega ao pé de nós, assim um bocado chateado, um bocado alterado. Ou diz isto não está bem feito, ou vem assim mal disposto. E a primeira coisa que nós fazemos é assim, lá vens tu, sempre mal disposto. Então, qual deve ser a nossa atitude? Pronto para ouvir, tardio para falar. Ou seja, devíamos ver qual o motivo da má disposição e depois aplicar que a palavra branda desvia o furor e a palavra dura suscita a ira. Então, o espelho, que é a palavra de Deus, ela vai nos ajudar nas coisas práticas da nossa vida. No nosso trabalho, quando alguém nos diz uma palavra menos agradável, nos nossos relacionamentos, porque nós diariamente vamos estar a conviver uns com os outros. E precisamos constantemente de estar a lembrar isto na nossa mente e no nosso coração. Quando estamos a lidar com os nossos filhos, quando estamos a lidar com os nossos pais, quando estamos a lidar com os nossos colegas, precisamos constantemente. A ira, quando fala aqui em ira, diz tardios para e tardios para irar-se. Já viram que é tardios, uma coisa muito lá longe. E aqui certamente nenhuma das 41 irmãs está aqui se ira com facilidade, não se zanga, não se irrita, pois não? Vocês não se irritam. Não, são muito calminhas. Só um bocadinho, não é? Não se irritam, não é? Todos nós com facilidade se irritamos, porque a ira tem a ver com a cólera, com a zanga, com a indignação, até com o desejo de vingança. E nós temos que pedir a Deus para que Deus nos ajude. Porque com pequeninas coisas nós nos irritamos, como mulheres, se o prato está por lavar, se a louça está desarrumada, se aquele não fez aquilo que a gente queria, se nós não conseguimos os objetivos que tínhamos, não é? Se a pessoa que quem nós gostávamos, as mais novas, não foram tão amigáveis aos nossos amigos, nós nos irritamos. Então, não nos devemos irritar. Outro conselho que nos diz, eu vou pedir à Ana Ellen para ler Filipenses 2:14. Filipenses 2:14, a Ana Ellen pode ler? É 2:14? Sim. Acho que é. Sim. Filipenses Fazei todas as coisas sem 14. Fazei todas as coisas
sem murmurações nem contendas. Então, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Eu tenho uma versão que diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, ou seja, sem murmurações, sem queixas nem contendas. Agora vejam aqui o conselho do Senhor. Façam algumas coisas, é isso? Irmã Leni, façam algumas coisas. Aqui o versículo diz: façam algumas coisas sem queixas ou façam tudo? Irmã Leni, conseguiu-me ouvir? Sim. Tem duas, três, tem três, Leni. Pode ser já a irmã, sim. Como que é a pergunta? Façam algumas coisas só sem queixas ou façam tudo sem queixa? Tudo. 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 E não a gente faz pouquinho, não, é tudo. E nós fazemos isso, não é? Ai, não. Seria bom. Era bom que a gente conseguisse. Mas com a ajuda do Senhor, vamos conseguir. Façam tudo. Tudo. Sem queixas nem discussões, ou sem contenda nem murmuração. E muitas coisas nós fazemos com murmuração e queixa. Por isso há tanta guerra entre as pessoas, tanta confusão. E nós, como mulheres, podemos evitar tanta coisa. Mas a nossa língua, que o Senhor diz que é uma peçonha muito má, não é? Que é um membro pequenino, mas faz tanta coisa, nós temos que pedir a ajuda do Senhor para controlar. Mas existe uma coisa que pode e que ajuda a controlar todas estas coisas e a mudar todas estas coisas e que nos pode ajudar. Eu tenho aqui uma coisa, vocês conseguem ver o que é? Quem conseguir ver e quiser dizer? Vais para cima? Quem quiser. Uma cola, irmã Orquídea? Sim, é uma cola. O que é que diz lá? Cola universal. Cola universal. Diz assim, cola e diz um pegamento universal. E sabem, eu para ter esta cola, um pegamento universal, eu tive que pagar uns euros. Mas nós temos uma cola universal muito especial que o Senhor nos deu e que nós não precisamos de gastar dinheiro e que é muito preciosa. E essa cola universal, ela nos ajuda em todas as coisas. Ela nos ajuda na união familiar, na união da família, e ela é a melhor super cola do mundo. É uma palavra muito pequenina. Alguma das irmãs quer adivinhar qual é a super cola que nós temos? E que o Senhor nos manda fazer? Começa pelo A. Começa pelo A. Quem é a irmã que se quer aventurar a dizer qual é a super cola?
Força! Quem quiser ligar o micro. Ninguém quer? Levanta a mão, irmãs. Quem quiser falar. Seria amor, irmã Orquídea? Seria amor? É amor. Ali a irmã Leni, uma das irmãs Leni com papelinha, não consigo ver bem, mas é amor, não é? A super cola é amor, porque o Senhor disse, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E o amor, não é? O amor do nosso Deus, que nos ama, ele faz maravilhas. O amor não custa R$1, não é? Em Portugal não custa €1, não é? Ele não custa R$1. E nós temos o amor de Deus gratuitamente dado por Jesus Cristo. Foi derramado nos nossos corações. E que nós podemos pedir a Ele que nos dê, que nos encha a cada dia, para que nós tenhamos e possamos dar aos outros. E que possamos ter a capacidade de cada dia dar aos outros. Então, de agora em diante, em vez de dizermos uma palavra maldosa, vamos lembrar que Deus quer que falemos palavras de amor e de bondade. Antes de fazermos assim uma cara feia, não é? Vamos lembrarmos que Deus quer que fazemos uma expressão de alegria. Quando virmos aquele irmão que só faz cara feia para nós, que está sempre assim, sempre zangado, mal disposto, nós vamos fazer. Vamos dizer, bom dia, está bom? Tudo bem? Não vamos guardar rancor no nosso coração. Vamos dar um bonito sorriso. Antes de batermos a porta com raiva porque alguém nos chateou assim, vamos pensar no amor que Deus quer que mostremos e vamos fechar devagarinho com perdão no coração. Porque estamos zangados, até estamos com razão, mas nós vamos fechar assim devagarinho com perdão no coração. Vamos olhar para a Bíblia como um espelho de Deus para as nossas vidas. Vamos olhar para a palavra de Deus como o espelho de Deus, mas como o espelho que quer mudar o que está errado na nossa vida. E Deus quer mudar na minha e na vida de cada uma das irmãs. Agora é como a salvação. Deus dá a salvação a cada um de nós. Nós tivemos que aceitar Jesus no coração. Quem ainda não aceitou, deve aceitar. Hoje é o dia da salvação. Quem já aceitou, então deve todos nós, a cada dia, pedir ao Senhor que mudemos a nossa vida diariamente, porque precisamos de que o Senhor tem que ser a lâmpada bem consistente em todos os nossos caminhos. Porque nós precisamos. Temos dificuldades, temos problemas, temos. O Senhor disse que no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãs, que o nosso Deus possa ser aquele que está sempre presente, que nós possamos ter a super cola nas nossas vidas, não o HU, mas o amor de Deus, uns para com os outros. E quando estamos super aborrecidos, super zangados, vamos lembrar que nós já fizemos tanto para
contra o nosso Deus. E Ele já nos deu tanto. E nós devemos retribuir, fazendo uns para com os outros. O Senhor nos abençoe.